Olá, me chamo Carlos Felipe, serei seu professor formador nessa disciplina Ramos do Cooperativismo. É um prazer participar dessa tua jornada. Sou economista, professor aqui do IFRO e junto comigo a professora assistente. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiucci, sou professora de Economia aqui do Instituto Federal. Estou acompanhando o professor Carlos Felipe. Nós estamos juntos aqui desenvolvendo essa disciplina que vai tentar abordar quais são os ramos nos quais atuam as empresas, as sociedades, cooperativas. E conosco está também o seu professor presencial, que está aí desenvolvendo esse papel tão importante, que é acompanhar presencialmente o desenvolvimento das atividades e de toda a nossa disciplina. Agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje. E aí, vamos começar? Vamos. Então, você já tem a ementa da disciplina, são 13 os ramos do cooperativismo, hoje trataremos de 6, que são eles: o ramo agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial e infraestrutura, suas características e especificidades. Os objetivos dessa aula de hoje: conhecer os 6 ramos das sociedades cooperativas no Brasil, descrever as características desses 6 ramos, identificar as especificidades desses 6 ramos do cooperativismo no Brasil. O ramo agropecuário. Bem, esse ramo é formado por agricultores, pequenos pecuaristas, pescadores, extrativistas, pessoas que individualmente têm muita dificuldade em conseguir comercializar a sua produção, na aquisição de crédito, de assistência técnica, e normalmente se juntam em associações de agricultores e depois evoluem para as cooperativas agropecuárias. As cooperativas agropecuárias são formadas pelas cooperativas de produtores rurais. Estes produtores rurais podem mexer com pecuária, agricultura, extrativismo e pesca. Os meios de produção pertencem ao associado. Cada um tem sua terra, suas ferramentas e benfeitorias. Se organizam comumente para beneficiar, estocar e comercializar seus produtos, sempre de forma coletiva. Cerca de 50% da produção agropecuária brasileira é de cooperativas. Cerca de 76% dos agricultores familiares são cooperados. Nos fornecem leite, café, arroz, feijão, legumes, frutas e outros alimentos. A maior parte dos produtos que estão na nossa mesa no dia a dia vem da agricultura familiar. E ela busca sempre se organizar em cooperativas para garantir melhor acesso a crédito, que é muito difícil para um só agricultor, melhor acesso a mercados, a assistência técnica e melhor preço na compra de insumos, e também acesso a tecnologias e maquinários agrícolas. Garantem aos produtores associados melhores condições de trabalho, garantem melhores preços na comercialização de seus produtos, acesso a maiores mercados devido a maior escala de produção, justamente por ser coletiva. Integram e orientam as atividades dos produtores, facilitam a aquisição de insumos de produção, facilitam a aquisição de crédito, máquinas e novas tecnologias. Essas tecnologias são justamente para melhorar essa produção, melhorar a qualidade do produto e a produtividade, pois individualmente os agricultores nunca conseguem acesso a essa tecnologia, porque são bastante caras. Atualmente, existem no Brasil 1.555 cooperativas agropecuárias. Contam com 1.016.000 associados, 188.000 empregados. A maior parte se localiza na região sul do país. Seus principais objetivos são a compra coletiva de insumos, a venda coletiva da produção dos cooperados, o recebimento de assistência técnica, a armazenagem e industrialização dos produtos. E para ilustrar melhor todas essas características do ramo do cooperativismo agropecuário, nós preparamos um material para vocês. Espero que gostem. E aí, vamos ao material? Cooperativismo. Substantivo masculino,
que significa sistema econômico, que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo agropecuário. Cuidados especiais com aquilo que vem da terra, desde o preparo na hora de plantar e tratar dos animais, até a industrialização e venda dos produtos. Assim como todas as cooperativas, as agropecuárias também querem ajudar os associados da melhor forma, neste caso, os produtores rurais. As cooperativas agropecuárias têm um papel de representar os cooperados. Então ela tem um papel muito importante, que é prestar assistência técnica a esses cooperados, ou seja, ela leva até os seus cooperados uma assistência técnica de qualidade para que ele possa ter uma produção de qualidade e em grande escala, para que a cooperativa possa receber essa produção, ou seja, o cooperado vai entregar essa produção na cooperativa, e quando ela consegue ter essa produção em grande escala e com qualidade, ela chega muito mais forte para comercializar essa produção com o mercado. Então, aí os cooperados conseguem ter um poder de barganha muito mais forte através da cooperativa, né, o que eles não conseguiriam ter trabalhando de uma forma individual. A maioria das cooperativas agropecuárias também mantém uma equipe técnica para dar assistência aos produtores, garantindo mais informação e melhores produções. A exemplo do que acontece em Rondônia, com a constante capacitação de agricultores familiares. O que eu aprendi principalmente aqui nessa terra que nós estamos aqui, que nós temos que fazer as covas bem feitas, né? Adubar para ter um bom fruto, para futuramente, se Deus quiser, a gente entregar para a cooperativa. Porque nós temos o produto, não tem para quem entregar, e com a cooperativa só vem a somar, né? Para entregar nossos produtos, se Deus quiser. Um dos mais tradicionais ramos do cooperativismo, as cooperativas agropecuárias englobam produtores rurais, agropastoris e de pesca. Cerca de 50% de toda a produção agropecuária brasileira passa de alguma maneira por uma cooperativa. É um dos ramos com maior número de cooperativas e cooperados no Brasil. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. E aí, gostou? Contribuiu para o seu melhor entendimento sobre o tema? Isso é bom. Vamos agora para o seguinte ramo do cooperativismo, o ramo de consumo. O ramo de consumo simplesmente é uma estratégia comercial de pessoas comuns, podem ser da zona rural ou da zona urbana, que consiste basicamente na compra coletiva de produtos. A gente vê aqui no slide que a primeira cooperativa do mundo foi de consumo. Ela é de 1844 e surgiu na Inglaterra. No Brasil, também foi iniciada em Minas Gerais, cooperativas pelo módulo de consumo. Depois a gente teve cooperativas de consumo no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Vemos também que o ramo do consumo é formado pelas cooperativas dedicada à compra coletiva de produtos para seus cooperados.
Esses produtos podem ser produtos diversos, como os alimentos para um grupo de colegas de trabalho, ou produtos mais específicos, como, por exemplo, produtos de limpeza para um condomínio, ou um grupo de comerciantes que dividem um mesmo espaço de comercialização. As cooperativas podem ser divididas também em fechadas ou abertas. Fechadas são aquelas que só admitem pessoas de um mesmo grupo social. Por exemplo, pessoas que estão no sindicato, ou de uma mesma profissão, ou colegas de trabalho. São chamadas abertas as cooperativas que são populares, abertas e admitem qualquer pessoa que tenha esse mesmo interesse comum. Uma atividade básica do ramo do consumo é a compra coletiva de bens de consumo. Esses bens podem ser alimentos, roupas, medicamentos, material escolar, produtos de limpeza, entre outros. As compras são realizadas por pessoas de interesse comum. E ela tem como maior vantagem as condições mais vantajosas de preços, uma entrega e condições melhores de qualidade dos produtos que podem ser adquiridos. Atualmente existem no Brasil 147 cooperativas de consumo. Elas contam com 2.990.000 cooperados associados e 14.056 empregados. A maior parte se localiza na região sul e sudeste do nosso país. Nós preparamos também um material externo, um vídeo, para explicar também sobre a cooperativa do ramo de consumo. Vamos assistir? Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo. Um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338.000 funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Produtos que consumimos todos os dias. As cooperativas de consumo abastecem os seus cooperados fazendo compras em comum para uso doméstico, só que com preços menores, mantendo a qualidade dos produtos. Bom, eles vão trabalhar viabilizando, a compra de materiais necessários, e básicos para os cooperados. Então, medicamentos, produtos alimentícios. E elas atuam muito como se fossem grandes redes de supermercado. Então, quando elas se organizam dessa maneira, elas conseguem ter uma larga escala de comércio, e também conseguem, com essa comercialização, melhores preços, porque na hora de fazer as cotações, eles vão ter um maior poder para poder atuar com o mercado, negociar com o mercado essa compra. A diferença entre uma cooperativa e um supermercado comum, além dos preços mais competitivos, está na importância dada ao cooperado. Ele deixa de ser um mero comprador. Ao se associar, ele vira um dos donos do negócio, participando de todas as decisões da cooperativa e dos resultados. Melk, você já se imaginou fazendo compras mais baratas e ainda participando dos resultados das vendas? Economizar e lucrar? Não, impossível. Um sonho, né? E tem como? No Brasil, o cooperativismo de consumo é o mais antigo. Perdeu força com a alta da inflação e agora está voltando a crescer. Em Rondônia também, à medida que oferece produtos mais confiáveis ao consumidor,
principalmente alimentos sem agrotóxicos, diretamente de produtores, também organizados em cooperativas. Um modelo que é referência para o futuro. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Pessoal, esse vídeo tratou então do segundo ramo que nós abordamos hoje, que é o ramo do consumo. Em seguida, nós vamos começar a discutir agora um terceiro ramo do cooperativismo, que é o ramo do crédito. Neste ramo, nós temos associações que vão atuar de forma similar aos bancos tradicionais. Então, ao desenvolver essas atividades que são parecidas com essas atividades bancárias que nós conhecemos por bancos mais tradicionais, as cooperativas vão ter um diferencial muito grande de trazer o acesso ao crédito para os seus cooperados. Isso é um tipo de acesso que traz direitos econômicos, uma situação econômica que vai ampliar condições de acesso a linhas de financiamento, linhas de crédito, possibilidade da pessoa conseguir investir um volume de capital maior na sua atividade. E essa atividade pode ser tanto rural quanto urbana, pode ser uma atividade de serviço, industrial ou agrícola. A intenção aqui é juntar cooperados que têm um interesse comum. Então, às vezes, a gente vai ter, por exemplo, pessoal que atua no judiciário, junta-se e faz uma cooperativa de crédito das atuações jurídicas, pessoal agrícola, junta-se e faz uma cooperativa de crédito agrícola. E a gente vai ter, assim, nessas cooperativas, um sistema de amplo acesso, tanto a possibilidades de investimentos financeiros, quanto possibilidades de captação desse recurso financeiro para você fazer um investimento ou um consumo que vai ser importante, então, para inserir o cidadão econômico nesse tipo de produto que, às vezes, os bancos tradicionais estão negando. Né? Então, muitas vezes você vai num banco mais tradicional e vai lá no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, pede uma linha de crédito, às vezes para fazer um investimento agrícola, e às vezes isso é muito difícil de conseguir. Aí as cooperativas de crédito vêm facilitar essa possibilidade de crédito, distribuindo as sobras, né, o resultado financeiro entre os seus associados e assim promovendo uma melhor igualdade de acesso ao crédito. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa cooperativa, sobre esse tipo de ramo. Aqui no slide a gente pode ver. Vamos ver que, de acordo com a OCB, Organização de Cooperativas do Brasil, esse ramo é formado pelas cooperativas destinadas a promover a poupança e financiar necessidades ou empreendimentos dos cooperados. Tem como objetivo principal a prestação de serviços financeiros, como, por exemplo, reunir a poupança dos cooperados, proporcionar empréstimo com taxas menores que as praticadas no mercado, que as praticadas nos bancos comerciais comuns. São equiparadas às instituições financeiras e têm seu funcionamento autorizado e regulado pelo Banco Central do Brasil, o Bacen. Essa autorização faz da cooperativa de crédito um banco, em vez de privado cooperado. A cooperativa de crédito tem a finalidade de organizar um fundo formado pelo capital dos sócios, destinado a empréstimos em dinheiro a seus associados ou a outras cooperativas. Atualmente existem no Brasil 976 cooperativas de crédito, contam com 7.476.000 associados e 50.268 empregados. Esse ramo está espalhado por todas as regiões do país e também aqui na nossa região norte. Destas, as que têm maior destaque e abrangência no país são Sicredi e Sicobi. As cooperativas de crédito se diferenciam dos bancos tradicionais no momento em que reinvestem a poupança de seus cooperados na própria região, nas atividades de interesse dos cooperados, estimulando o desenvolvimento local e regional. Lembrando sempre, o foco principal das cooperativas de crédito é democratizar esse crédito, que nos bancos comerciais eles são muito caros, principalmente para as pessoas comuns.
Ao democratizar o crédito, as cooperativas estão fazendo um papel ainda maior para a sociedade, que dá possibilidade de desenvolvimento. O crédito ele tem um poder muito grande, que quando ele atinge uma sociedade, ele possibilita um crescimento econômico. E nesse caso, como a gente está falando de um crédito mais democrático para as camadas populares mais pobres, a gente está falando também de uma possibilidade de distribuição de renda. Então essa é uma cooperativa muito aceita, muito ampla, de muito sucesso no nosso país, porque ela tem esse efeito muito grande também na nossa sociedade. E para falar um pouquinho mais dela, nós também preparamos um material externo e a gente espera que você goste. Vamos assistir? Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo de crédito. Parece um banco normal. Além dos serviços prestados igual a um banco, oferece serviços com um custo mais baixo. O atendimento, a gente pode dizer que é VIP. Não tem dificuldade de falar com o gerente, não tem dificuldade de ir ao caixa, não tem dificuldades do sistema. O sistema é muito bom, só tem vantagem de ser associado de uma cooperativa de crédito. No modo geral, cooperativas, o sistema cooperativo. Outra diferença está na taxa de juros. É bem menor que nos bancos convencionais. Isso porque o objetivo das cooperativas de crédito não é obter lucro. Elas têm a finalidade de prestar assistência da parte financeira para os seus cooperados, né, uma educação financeira que a gente não encontra nos bancos, né, dar essa assistência financeira que os cooperados necessitam. Eles são também, além de cooperados, eles são donos da cooperativa, então eles têm uma voz ativa dentro da cooperativa, né, na sua gestão, dando suas opiniões nas assembleias. Ao final do exercício, né, as cooperativas trabalham com sobras e não lucros. Essas sobras elas retornam aos cooperados de acordo com o movimento que ele teve com a cooperativa. Então, se durante o ano ele trabalhou com a cooperativa, movimentou sua conta, né, solicitou trabalhos, né, e assistência da parte financeira, ele vai ter um retorno maior. Uma associação entre pessoas que buscam administrar suas finanças com mais vantagens do que em um banco comum, com funcionamento regulado pelo Banco Central. O cooperativismo de crédito é um dos ramos mais fortes em diversos países desenvolvidos e tem conquistado cada vez mais espaço do sistema financeiro nacional e de Rondônia, como alternativa capaz de promover o desenvolvimento sustentável e contribuir com a geração de trabalho e renda nas comunidades em que está presente. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Percebeu? O foco principal desse cooperativismo de crédito é justamente reinvestir todo esse lucro que a cooperativa de crédito tem no local, contribuindo para o desenvolvimento local e regional, de acordo com a necessidade de seus cooperados. Agora vamos para outro ramo, que é o ramo educacional.
Tem muitos interiores aí que as famílias não são atendidas pelo poder público. A educação pública não é de qualidade, é escassa. E a educação particular é muito cara. Então, nesses casos, pais e mães se organizam e constroem uma cooperativa educacional. Vamos ver como ela funciona. De acordo com a OCB, Organização de Cooperativas do Brasil, esse ramo é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos. Dessa forma, se organizam em forma de cooperativa e contratam professores e equipe de apoio pedagógico para assumir o controle na formação escolar dos seus filhos. Tem como objetivo controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo educação de qualidade com base na democracia, cidadania, desenvolvimento da comunidade e cooperação. Suas principais vantagens são preços mais justos, pois não têm fins lucrativos, melhor qualidade no ensino, melhor relação social, por estarem todos envolvidos, nas famílias e na comunidade. Surgem como alternativa à deficiência do Estado de prover ensino público de qualidade e a incapacidade das famílias de bancar os altos custos do ensino particular. As cooperativas educacionais funcionam como uma escola convencional, respeitando todas as diretrizes do MEC, que é o Ministério da Educação. O corpo docente, os professores e a equipe pedagógica são contratados. Os pais ficam responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, onde todas as decisões são tomadas em assembleia, em reuniões gerais, com todos os cooperados presentes, tanto na parte financeira como a definição dos métodos pedagógicos. Tudo decidido em assembleia. Atualmente existem no Brasil 279 cooperativas educacionais. Contam com 50.847 associados e 3.966 empregados. A maior parte dela na região sudeste e sul do país. E esse modelo de cooperativa, ele tem uma vantagem muito grande, não só porque está proporcionando um ensino de mais qualidade em áreas que são, vem essa necessidade, né, desse ensino com qualidade, mas também existe muita comprovação, muito estudo científico que demonstra que quando a gente tem muito envolvimento dos pais, a educação tende a fluir melhor. Então, quando a gente vê os pais se unindo, formando uma cooperativa com essa finalidade educacional, a gente vê também a intenção desses pais que são participativos na educação, que vão estar interagindo com seus filhos, interagindo também nas decisões pedagógicas que vão ser tomadas para a educação. E a gente costuma ter bons resultados, bons frutos advindos desse formato, né? Existem até alguns materiais que são materiais privados, essas apostilas bem tradicionais, que são materiais muito utilizado assim, por essas cooperativas do ramo educacional. E para trazer mais curiosidades sobre isso, nós também preparamos um material externo para vocês e espero que você goste desse material. Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo educacional.
As cooperativas educacionais são formadas por professores que se organizam como profissionais autônomos para prestar serviços educacionais e por pais de alunos que buscam uma educação melhor para os filhos, administrando as escolas e contratando os professores. O objetivo é unir ensino de qualidade e preços melhores do que em uma escola comum. As cooperativas do ramo educacional, elas se organizam ou por pais de alunos, por alunos ou por professores, mas também pode ser de professores e pais de alunos, depende da finalidade que a cooperativa tem. Muitas das vezes é porque os pais, né, dos alunos, eles querem uma educação de qualidade para seus filhos, onde muitas das vezes a gente não encontra na rede pública de educação. E aí também fica bom para os pais porque eles vão ter acesso à gestão dessa cooperativa, eles podem fazer parte do corpo diretivo dessas cooperativas, definindo as metas, os planos que ele quer para a escola e também para a educação do seu filho. Sua maior vantagem é permitir que pais e professores tenham maior participação na instituição de ensino, promovendo a educação com base na democracia, na cidadania, no desenvolvimento da comunidade e na cooperação. Seria bom, né? E assim a gente estaria participando de verdade da educação dos nossos filhos, sem nos preocuparmos com a qualidade. E já saberíamos o que está sendo passado para eles. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Olá, a gente está tendo aqui uma dúvida no chat, o pessoal do Corumbiara está perguntando, gostaria de explicar, que se a gente explicasse melhor, para saber separar quando é o ramo educacional e quando não é. A gente gostaria então de esclarecer. No ramo educacional, as pessoas se juntam, os pais se juntam para montar uma escola, no formato de uma escola privada, onde o aluno vai presenciar uma escola que tem um currículo aprovado pelo MEC, onde existem professores contratados, existe uma apostila que é comprada, utiliza-se livros ou apostilas, e parece muito similar com uma escola particular, só que o formato dessa empresa, que seria a escola, não é uma empresa com fins lucrativos, não é uma empresa igual a outras escolas particulares, ela é uma empresa cooperativada, cooperativa. É uma associação cooperativa, vai funcionar nesses moldes do cooperativismo. Normalmente, mesmo que ela tenha mensalidade, as mensalidades são muito mais baixas do que das escolas privadas tradicionais. E ela vai ter um formato de educação no qual os cooperados, que são os pais dos alunos, eles têm muito direito de escolha. Eles conseguem escolher qual material didático vai ser utilizado, qual estratégia pedagógica vai ser abordada, quais profissionais serão contratados. Então, esse tipo de escolha vai afetar muito como que os pais se relacionam com o ensino dos seus alunos, dos seus filhos. E os alunos dessas cooperativas normalmente tendem a ter um envolvimento maior com a sua escola, ela fica realmente uma coisa ligada a eles, porque como se os pais fossem sócios realmente dessa educação. Muito obrigada pela pergunta, pessoal de Corumbiara, um grande abraço. Se ficarem mais dúvidas, podem mandar aqui no chat e a gente pode responder e podemos comentar mais, podemos voltar nos outros ramos também. Tá? Nós comentamos então sobre o ramo educacional, esse vídeo externo foi trazer então esses exemplos, foi comentar um pouco mais sobre as características, e agora em seguida nós vamos comentar com vocês o ramo que é o ramo especial. O ramo especial vai tratar da inserção de pessoas com necessidades especiais no mercado de trabalho. Então, a gente sabe que hoje em dia a gente detecta cada vez mais modalidades distintas de pessoas com necessidades especiais. Quando eu falo necessidades especiais, eu quero dizer, por exemplo, alguma deficiência visual, auditiva, na fala, ou diversas outras modalidades, de condições especiais. E nessas tipos de modalidade, de tipo de condições, as pessoas às vezes têm muita dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, pelo formato da nossa sociedade, às vezes alguns tipos de preconceitos e também algumas necessidades de adaptação. Às vezes a pessoa precisa de algum tipo de equipamento ou algum tipo de estrutura ao seu redor, pode ser uma máquina que facilite sua leitura, um tipo de lupa, ou às vezes alguns equipamentos que vão ler para ela um livro
um material escrito, ela vai ouvir, né, aquele material simplesmente. E esses tipos de máquina, esse tipo de adaptação, esse tipo de processo, ele não sempre tão acessível na nossa sociedade. Então, em muitos locais, as pessoas com necessidades especiais passam a se organizar de forma cooperada para que juntas elas consigam driblar esses problemas encontrados no mercado de trabalho e buscar a sua inserção no mercado de trabalho. Vamos ler um pouquinho no slide sobre isso. Ramo especial. De acordo com o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência, sendo a região sul a maior em proporção de pessoas com deficiência visual, 5,4%. Visando a maior integração dessa parcela da população na sociedade, foi criada a Cooperativa Especial, com importante função social. São dedicadas às pessoas com deficiência de qualquer tipo, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e outra situação que a coloque em desvantagem na inserção ao mundo do trabalho e na conquista de cidadania. Veja que bacana. A Cooperativa Especial ela não atende apenas pessoas com deficiência, seja ela de qualquer tipo. Ela foca justamente nessa equiparação das condições de inserção ao trabalho, de inserção ao mercado de trabalho. Então, ela atende também pessoas com problemas de uso de entorpecentes, dependentes químicos e egressos do sistema prisional. Tem como principal objetivo desenvolver e executar programas específicos de treinamento, visando o aumento de produtividade e independência econômica e social, tudo de acordo com as necessidades de cada um. Surgem como alternativa à deficiência do Estado de prover ensino público de qualidade e a incapacidade das famílias de bancar os altos custos do ensino particular para essas pessoas. Atualmente temos no Brasil 8 cooperativas especiais, com 315 associados e 9 empregados, a maior parte dela também na região sul do país. Vamos agora assistir o vídeo preparado sobre esse ramo para fortalecer o nosso conhecimento sobre o tema. Cooperativismo, substantivo masculino, que significa sistema econômico que faz das cooperativas a base de todas as atividades de produção e distribuição de riquezas. O futuro fica mais promissor quando caminhamos de mãos dadas. Juntos, somos mais confiantes, ultrapassamos barreiras e conquistamos os nossos objetivos. Esse é o espírito do cooperativismo, um movimento socioeconômico que une desenvolvimento com bem-estar social e que está transformando a economia do país. No Brasil, existem mais de 6.500 cooperativas. São 338 mil funcionários trabalhando para atender mais de 11 milhões de associados. No final das contas, o cooperativismo beneficia 36 milhões de brasileiros. E essas cooperativas atuam em 13 ramos de atividades: agropecuário, consumo, crédito, educacional, especial, habitacional, infraestrutura, mineral, trabalho, saúde, produção, transporte, turismo e lazer. Quer conhecer melhor cada uma delas? Cooperativismo especial. Inclusão social, resgate da cidadania e direitos humanos. Essas são palavras-chave para as cooperativas do ramo especial ou social. Elas abrem possibilidades no mercado de trabalho para grupos que costumam ter dificuldades para se inserirem, como pessoas com deficiência, egressos do sistema prisional e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. O trabalho na vida de uma pessoa com deficiência é muito importante porque ela te dá uma liberdade financeira muito boa, né? E coloca a pessoa com deficiência no mercado de trabalho e também em conjunto com a população. Quando eu comecei a trabalhar, eu me sinto mais realizado e não dependo dos outros. Gostaria que todos se sentissem assim.
Como os sócios precisam de tutela, a cooperativa é administrada por um grupo de voluntários que organizam as atividades, jornadas, horários e instalações de acordo com as necessidades coletivas e individuais. As atividades podem ser agrícolas, industriais, comerciais e de serviços. Em Rondônia, ainda não existe uma cooperativa especial. Então, eles têm um papel, né, de representar os seus cooperados, né? Muitas das vezes esses cooperados são dependentes químicos ou portadores de deficiência física ou mental. Então são pessoas que muitas das vezes elas estão excluídas do mercado de trabalho, né? A sociedade tem um certo tipo de preconceito com eles. Então eles conseguem se organizar em cooperativas para conseguir uma representação, né, para buscar seus direitos, conseguir uma inclusão no mercado de trabalho, uma inclusão social. Através dessa cooperativa, né, eles conseguem ter uma representação maior e uma autoestima melhorada, com certeza. E sabe por que o cooperativismo dá certo? Porque ao invés de competirem entre si em alguma atividade econômica, as pessoas se unem com o mesmo objetivo, de forma democrática, compartilhando os resultados na medida da colaboração de cada um. Você já se perguntou que tipo de atividade você pode organizar na forma de uma cooperativa? Bom, nessa disciplina a gente busca chegar a essa resposta, né? E aí, respondendo novamente o que apareceu aqui no chat, nós temos aqui que os alunos de Vitória da União, da Escola Marechal Rondon, eles perguntaram pra gente mais dúvidas sobre essa educação cooperativa. E aí nós podemos trazer como exemplo que nós temos uma cooperativa educacional em Vilhena, que é a COPEV, e temos também uma cooperativa educacional em Jaru, que é a COPED. Então, no nosso estado, nós podemos ter esses exemplos de cooperativa educacional. Nessa externa, nós tratamos das cooperativas especiais, que vão tratar, então, dessa inserção no mundo do trabalho, e nós conseguimos constatar que no nosso estado de Rondônia, nós não temos nenhuma cooperativa especial ainda. Vamos passar para o próximo tópico, onde nós vamos estudar ainda hoje o ramo da infraestrutura. O que seria essa infraestrutura? Você sabe? Infraestrutura são pontes, são estradas. Infraestrutura é fornecimento de energia elétrica, de telefonia, condições básicas para o nosso bem-estar social e também para as atividades econômicas em geral. Em muitas localidades do país, principalmente no interior, o Estado não tem alcance de fornecer esse tipo de serviço. Por isso, as pessoas se organizam em cooperativas de infraestrutura. Vamos aos detalhes. Ramo infraestrutura. São cooperativas que prestam serviços de infraestrutura aos seus associados. Ocorrem normalmente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. Atendem seu quadro social com serviços essenciais de energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança. Serviços essenciais, mais uma vez, ao nosso bem-estar social e econômico. Pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria delas está no interior do país. No Brasil, são mais conhecidas cooperativas de eletrificação e de telefonia rural, que atendem mais de 4 milhões de brasileiros. São responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica, de telefonia e de abastecimento de água a mais de 500 municípios brasileiros. Prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de telecomunicação e outras importantes áreas estratégicas para o país. Atualmente, há no Brasil 125 cooperativas de infraestrutura, com 955.387 associados e 6.154 empregados. Pessoal, o que a gente observa é que essas cooperativas de infraestrutura, elas vão atuar onde o poder público está ausente. Às vezes, para você atuar economicamente na sua região, você precisaria de estradas melhores, pontes em melhores condições, algumas questões de infraestrutura assim, que vão melhorar a sua condição de atuar economicamente e até mesmo de ter uma vida digna.
né? O que a gente pode saber é que, principalmente nas regiões rurais, muitas vezes a gente não tem essas condições mínimas de infraestrutura. Então, existe sim a possibilidade dos cooperados se organizarem nessa forma de cooperativa e buscarem promover por si só essas condições de infraestrutura que vão ser tão importantes para a gente conseguir realmente desenvolver as condições econômicas, desenvolver os papéis de cidadania, para conseguir realmente ter um mínimo essencial para a vida na nossa sociedade, né? Então, como nós podemos ver até agora na nossa aula de hoje, existem total de 13 ramos que a gente organiza, assim, as formas de cooperativas. E na aula de hoje nós vimos 6 desses ramos, que são os principais ramos mais encontrados aqui no nosso país, né? Nós começamos vendo o ramo agropecuário, nós vimos também o ramo de consumo, comentamos sobre o ramo de crédito. Depois de crédito nós falamos das cooperativas educacionais, nós falamos também das cooperativas que são especiais, que vão tratar da inserção de pessoas com necessidades especiais no mundo do trabalho, e por fim comentamos essas que são as cooperativas de infraestrutura. A partir de agora, nós deixamos vocês para a nossa atividade de sala. A gente conta com o nosso professor presencial para monitorar e para auxiliar a gente nessa etapa da nossa aula. Nós preparamos essa atividade com muita atenção, bem nesse intuito de fazer uma revisão do que foi abordado até agora. É muito importante que você faça com bastante dedicação para a gente consiga dar seguimento para a nossa disciplina. Então, contamos com você, deixamos essa atividade de sala, fica 20 minutos para a resolução da atividade e em seguida voltamos para a correção e uma revisão final. Oi! Antes da correção dos nossos exercícios, vamos assistir o vídeo do último ramo de cooperativismo comentado, que é o ramo infraestrutura. Assista com atenção. Pessoal, então também vamos preparar as nossas questões da atividade de sala para a correção. Enquanto o pessoal processa o vídeo para preparar para a gente vai dando uma olhada nas escolas que já mandaram suas respostas. A gente vê que já enviou para a gente os alunos de Ouro Preto do Oeste, do distrito de Rondôminas. Eu agradeço muito a resposta do pessoal da escola Maria de Matos e Silva. Eles já responderam as 3 primeiras perguntas. Se quiser mandar para a gente, professor Ricardo, o nome dos alunos que responderam também, a gente lê o nome dos alunos aqui. E estamos aguardando também mais respostas, para a gente tentar ler a resposta de todo mundo aqui e comentar com a gente, tá? Vamos ler então? Vai ter o vídeo ou não? Não. Não? Então vamos para as perguntas. Vamos comentar então a primeira pergunta. A pergunta número 1 é: que tipo de produto é comercializado por cooperativas do ramo agropecuário? Eu tenho aqui a resposta da aluna Maria Fernanda. Ela é dessa escola Maria de Matos e Silva, no distrito de Rondôminas. E ela fala o seguinte: essas cooperativas podem mexer com pecuária, agricultura, extrativismo e pesca. E aí, professor, vamos comentar essa resposta? Primeiro, muito obrigado pela resposta. Muito boa resposta. Vamos agora acompanhar nos slides. Que tipo de produto é comercializado por cooperativa do ramo agropecuário? Lembrando que o ramo agropecuário contempla não só agricultura, como também pesca e extrativismo. Então, nós temos produtos como pecuária leiteira, pecuária de corte, pesca, pescados, a suinocultura, que é a produção e comercialização de suínos, avicultura, produção e comercialização de frangos e também de ovos. Em muitas regiões do estado de Rondônia são também comercializados produtos do extrativismo. O mais conhecido na nossa região é castanha, mas também temos muitas frutas que são comercializadas. Então, gente, a gente viu que esses produtos de
a origem agropecuária, eles vêm do âmbito rural, eles podem vir de natureza animal ou de natureza vegetal, e a gente vai organizar eles numa intenção de promover mais benfeitorias. O que nos leva para a pergunta número 2. A questão número 2 da nossa atividade de sala é: as cooperativas podem comercializar seus produtos somente em sua forma bruta ou podem beneficiá-los primeiro para depois vender? E, professor, o que nós temos para comentar essa pergunta? Bem, fazendo um comentário da primeira pergunta, ainda que esquecemos de citar, existem também cooperativas de grãos. Nós somos um país maior produtor de grãos, dos maiores produtores de grãos do mundo, e temos também muitas cooperativas que lidam com isso. Sobre a questão 2, as cooperativas agropecuárias podem comercializar seus produtos somente em sua forma bruta ou podem beneficiá-los primeiro para depois vender? É muito importante que os produtos sejam beneficiados, porque quanto mais beneficiados são os produtos, maior é a sua agregação de valor. O que é essa agregação de valor? O produtor consegue um maior lucro no produto quando o produto é transformado, seja ele uma mandioca transformada em farinha e depois ensacada, ou o próprio café. Com que preço você vai vender melhor o café? O café na sua forma bruta ou ele torrado, moído, café gourmet, que está muito na moda. E outros produtos qualquer, uma fruta, você transformar em polpa de fruta. Então, todo produto, quanto mais beneficiado, seu preço melhora, o seu valor é mais agregado. Professora? Então, a gente respondendo a sua pergunta, sim, as cooperativas podem beneficiar os produtos. Inclusive, a gente recomenda que beneficiem. Nós, como economistas, eu, professora Denise, o professor Carlos Felipe, a gente recomenda sim. As cooperativas devem buscar para melhores formas de beneficiamento dos seus produtos. Com isso, elas vão agregar valores, vão utilizar assim, a transformação com o uso de máquinas, equipamentos, de processos mais modernos. E com isso, vão conseguir um retorno melhor. E esse é um dos objetivos da cooperativa. Melhorar a qualidade de vida dos seus cooperados, deixando de competir e passando a colaborar. E nessa colaboração eles podem ter acesso a máquinas e equipamentos que vão facilitar esse beneficiamento. Então sim, cooperativas podem beneficiar, inclusive devem beneficiar os produtos, né? Lembrando também que esse beneficiamento dos produtos não precisa ser uma transformação do produto de uma matéria para outra. Pode ser também o simples armazenamento do produto para esperar um melhor preço de mercado. Olhando nos slides, nós temos um exemplo de silos de armazenamento de grãos. E também de uso de tecnologia na colheita de grãos. Na terceira pergunta, se o produto agropecuário for beneficiado primeiro para depois ser vendido, o lucro para a cooperativa será maior ou menor? Então a gente tem umas respostas aqui. A gente fala que o retorno para a cooperativa há de ser maior. O pessoal já está respondendo. O pessoal do Distrito de Triunfo, os alunos da escola Albino Butner, acho que pronuncia. Eles estão falando que sim, é importante que haja esse tipo de tratamento para a gente ter um retorno maior. E a gente tem também algumas outras respostas, até para as outras perguntas que a gente está comentando aqui, estão chegando as respostas. A pergunta número 2, por exemplo, os alunos também da escola do Distrito de Triunfo falaram que sim, eles podem beneficiar seus produtos de acordo com cada produtor, né? E a gente tem outras respostas também da escola de Distrito de Triunfo, em relação à pergunta número 1, que falava quais são os tipos, né, de produtos que podem ser tratados numa cooperativa do ramo agropecuário. Eles têm trazendo exemplos assim: arroz, leite, café, feijão, legumes, frutas e outros alimentos. São os alunos Isaele, Luísa e Kleber dessa escola que estão trazendo as respostas para a gente. Muito obrigada pela participação de vocês. Essa aula de vocês, ela é mais especial quando vocês conseguem participar com a gente. Então, muito obrigada pela participação. Esses são excelentes exemplos que nos trazem novamente aquela questão de como é importante o papel do pequeno produtor, da agricultura familiar, do cooperado, para trazer esses produtos que são tão diversos,
tão ricos e tão importantes para a nossa alimentação. Né? Grande parte da produção do Brasil, ela é nesse formato de monocultura. A gente tem as grandes produções de soja, grandes produções, às vezes, de uma só tipo de cultura, né? No agronegócio. E isso é muito importante para a exportação e para outras partes da economia. Mas quando a gente fala de segurança alimentar, da nossa condição nas cidades, da nossa condição, quando a gente busca alimentos na nossa mesa, a gente busca sempre essas questões de alimentos mais variados, com grande qualidade, e isso vem da pequena propriedade, vem da agricultura familiar, e é para esse tipo de produtor que existe principalmente a cooperativa. A cooperativa vai beneficiar muito esse pequeno produtor, e é ele que vai produzir esses alimentos que são tão importantes para a gente, como trouxeram os alunos, né? Arroz, leite, café, feijão, legumes, frutas e outros alimentos que são muito importantes para o consumo humano, né? Então, muito obrigado pela resposta. O pessoal de Presidente Médici está falando que o meu áudio não está bom, que está um pouco baixo. Vou avisar para o pessoal talvez aumentar meu áudio aí. E a gente tem aí também as outras perguntas. Podemos seguir para essa 3, né? O professor vai comentar para a gente. Sim. Temos que reparar que quanto maior o nível de beneficiamento de um produto, maior será seu valor agregado. Isso no âmbito global, a gente pode perceber que esse beneficiamento, essa transformação do produto se dá numa indústria, seja ela uma pequena indústria ou uma grande indústria, seja ela de uma empresa cooperativada ou seja ela de uma empresa comum. Quanto maior o nível de industrialização dessa indústria, quanto maior o nível de industrialização de tecnologia de um país, mais desenvolvido vai ser esse país. Normalmente, percebemos na nossa história, que todos os países que se especializaram na comercialização de bens primários, o que são os bens primários, produtos primários, que não sofreram nenhum tipo de beneficiamento, nenhum tipo de transformação. Esses países continuam sendo países pobres. E os países mais desenvolvidos são os que alcançaram um alto nível de tecnologia, um alto nível de industrialização, justamente por agregar mais valor aos seus produtos. E assim sobra mais capital para o seu país, para a sua firma, seja ela uma empresa comum ou uma empresa cooperativada. Então, quanto maior o nível de beneficiamento de um produto, maior será o seu valor e melhor será para o produtor. É excelente isso que o professor Carlos Felipe comentou, gente. E a gente pode trazer isso para a nossa realidade, como ele falou o caso do café. Aqui nós temos no nosso interior várias cidades que produzem muito café. A região ali de Ouro Preto, o pessoal produz muito café. Imagina a diferença, como ele citou. Se a gente vai vender o café in natura ou torrado, né, simplesmente sem muito beneficiamento. Imagina se aqui em Rondônia a gente tivesse indústrias que vão produzir, por exemplo, o café solúvel, ou o cappuccino, ou outros derivados do café. Como isso poderia trazer empregos, como isso poderia trazer riquezas para a nossa região. E esses são exemplos de beneficiamento, isso são tipos de atividades que podem ser organizadas na forma de cooperativas. Então é isso que a gente está trazendo como uma ideia, né? Se você já pensou o que uma cooperativa pode fazer, quais são os ramos que uma cooperativa pode atuar, nós estamos aqui tentando trazer essas ideias de quais são esses ramos, né? E a gente tem também que trazer essa ideia que está na base da teoria econômica. Quanto mais beneficiamento a gente consegue trazer para um produto, maior é o valor que a gente está deixando não só para esse produto, mas também na nossa região. Porque quando a gente melhora um produto do café natural, por exemplo, para um cappuccino, ou um café gourmet, um café que a gente vai comprar enlatado ali dentro do supermercado, isso não é só o produto que aumentou de valor, a gente tem também todos os empregos que foram gerados, toda a renda que foi distribuída, toda a renda que foi gerada ao longo desse processo produtivo, ao longo desse beneficiamento. Então isso pode ser feito de uma forma cooperada, tá? É muito bom ressaltar isso. E podemos seguir para a nossa pergunta número 4, né, professor? Sim, vamos à pergunta 4. Quando as pessoas se organizam numa cooperativa de consumo, qual a principal vantagem que elas têm na compra coletiva de produtos? Temos alguma resposta, professora? Nós temos resposta, sim. Nós temos os alunos da escola Albino Botter, né, do distrito de Triunfo. Eles deram uma resposta seguinte: a gente pode ter uma melhora na qualidade do produto, na oferta, pode ter melhores preços. A aluna Luísa mandou pra gente. Luísa, essa é uma excelente resposta, parabéns, é isso mesmo que a gente pensa. Quando a gente vai fazer, então, uma cooperativa de consumo, a gente pensa melhores condições para os consumidores, né? Então, eles querem
maiores prazos, melhor qualidade de produto, melhores preços, melhores condições de entrega, melhores condições de forma geral para esse produto, né? Esse é um excelente comentário, uma excelente observação. Nós temos aqui também que os alunos da escola Henrique Dias, de Ariquemes, estão bastante apreensivos, estão bastante atentos assim com a aula, então a gente queria cumprimentar eles. Você, aluno da escola Henrique Dias, seja bem-vindo à nossa aula, a gente aguarda também a sua resposta aqui. E, professor, o que mais a gente pode comentar sobre a cooperativa de consumo? Veja bem, cooperativa de consumo é uma estratégia comercial muito boa. Pode ser realizado por pessoas comuns, seja da zona urbana ou da zona rural. Pessoas no mesmo condomínio de uma associação de moradores que queiram comprar itens alimentícios ou produtos de limpeza de forma coletiva. Mães e pais de alunos que queiram comprar materiais escolares de forma coletiva. Colegas de trabalho ou membros de um mesmo sindicato que queiram comprar algum tipo de material de forma coletiva, para dessa forma garantir, comprando no atacado, melhores preços, melhor qualidade, melhor prazo, além de fazer amizades. É uma estratégia muito interessante. Vamos para a questão 5. Qual a principal diferença de uma cooperativa de crédito para um banco comum? A gente já viu nas nossas aulas assim, sobre cooperativas de modo geral, que a cooperativa tem isso de estar orientada para melhorar a condição de vida do cooperado e não necessariamente para o lucro, né? Então, essa vai ser a maior diferença de um banco para uma cooperativa de crédito. O banco ele é muito orientado para o lucro, então ele sempre vai buscar fazer aplicações financeiras ou fazer empréstimos para aquelas pessoas que vão dar muito lucro para o banco. Então, se você não tem uma grande condição para dar de garantia para o banco, por exemplo, se você não pode deixar a sua terra em condição, ou um automóvel, uma casa, ou algum bem em condição para ficar de garantia para um empréstimo, provavelmente você vai ter alguma dificuldade de conseguir um bom empréstimo. A não ser que você seja, por exemplo, um servidor público que consiga descontar em folha aí um crédito consignado. Mas fora essas modalidades de crédito, é muito difícil para a pessoa que não tem garantia para deixar alienado ali conseguir acesso ao crédito. A cooperativa de crédito, ela vai trazer essa oportunidade de maior acesso ao crédito. Maior acesso significa o seguinte: você consegue tomar crédito, então você consegue pegar emprestado. Isso gera o que a gente chama de democratização do acesso ao crédito, no sentido de que mais pessoas vão ter esse acesso. E crédito ele é muito importante para a melhoria das condições financeiras das pessoas, porque o crédito serve para você empreender, para você desenvolver uma atividade empreendedora, para você fazer um investimento buscando um retorno financeiro. Ele serve também para você sanar suas necessidades, às vezes no momento de necessidade você precisa para uma questão de saúde ou para uma questão emergencial de forma geral. E quando você está numa forma de cooperado, você vai ter uma condição muito mais facilitada de ter esse acesso ao crédito. Então o crédito ele vai dar uma democratização. A cooperativa de crédito dá uma democratização do acesso ao crédito. Fica mais acessível para as pessoas, principalmente as pessoas de mais baixa renda, e isso é um diferencial muito grande em relação aos bancos comuns e às cooperativas de crédito. Além disso, quando a gente fala de investimentos financeiros, os investimentos é aquilo que capta a sua poupança e faz o investimento com seu dinheiro para dar um rendimento. Normalmente, os investimentos financeiros vão pagar uma taxinha de retorno bem baixinha para as pessoas que vão investir nos bancos comerciais. Já essas cooperativas de crédito, elas vão proporcionar retornos melhores com riscos relativamente baixos para os seus cooperados. Então, não só você vai ter uma linha de crédito para poder tomar emprestado quando necessário, mas também você vai ter oportunidades de investimentos mais lucrativos, a baixos riscos, quando você faz investimentos nessa cooperativa de crédito. Isso porque as cooperativas não têm fins lucrativos. Então, elas vão estar aí mais ligadas a atender o seu cooperado do que a busca incessante dos lucros. Gostaria de acrescentar alguma coisa, professor? Lembrando que o principal dessa cooperativa de crédito é a democratização do crédito para o empreendedorismo. Lembrando que esse empreendedorismo vai gerar recursos, vai gerar receita para a região, colaborando com o desenvolvimento local e regional. Pessoas comuns de baixa renda não têm espaço nos bancos comerciais. O crédito para essas pessoas é sempre negado, é comumente negado.
E se for aceito, as taxas são muito grandes. Então a cooperativa de crédito tem esse papel principal, que é a democratização do crédito, facilitar o crédito, baratear o crédito para pessoas comuns de baixa renda, para que essas possam empreender, gerar receita para a sua região. E lembrando sempre do desenvolvimento local e regional. Ótimo, desculpe interromper. Nós temos aqui algumas outras respostas, tá? Eu gostaria de ler. Nós temos aqui a resposta da aluna Luiz Araújo, da escola Albino Butner, do Distrito de Triunfo. Ela diz o seguinte, que respondendo essa pergunta número 4, ela fala: cooperativa de crédito é uma vantagem entre seus associados para ajuda e recursos com mais facilidade. O banco comum é mais difícil para as pessoas que precisam de ajuda para a cooperativa, pois exigem provas de ganhos pessoais para os empréstimos de dinheiro, entre outras coisas. Então, obrigado pela colaboração, é isso mesmo, Luísa. Nós temos também uma pergunta para a gente, que veio, professor, de Cerejeiras, dos alunos da região de Corumbiara, né, da escola Marechal Rondon. Eles perguntam assim: uma cooperativa Cicobi pode pedir como garantia apenas o gado e recusar a terra? Ou dizer que a terra não precisa servir como garantia? Aí vai depender de uma relação comercial entre o cooperado e a cooperativa. Eu acredito que poderia sim existir esse tipo de contrato, onde ela vai pedir de garantia apenas o gado, não vai pedir de garantia a terra, e isso vai ter uma negociação entre o seu cooperado e a cooperativa para as condições de crédito, né? E o que a gente pode perceber é que nessa modalidade de cooperativa a gente tem maior facilidade nas condições de negociação. Então, é como se tivesse uma distribuição melhor do poder, esse poder que é dividido entre a empresa e a pessoa que necessita da empresa, o usuário. Então, aqui a gente vai ter a cooperativa de um lado e o cooperado do outro. Aí a condição de negociação das condições, ela fica muito mais facilitada. Então, visando essa ótica, eu acredito que é muito maior a possibilidade de você ter, sim, essa condição de conseguir alienar apenas o gado, né, ao empréstimo e não a terra. Então, essa é a nossa resposta aqui. Gente, ainda temos espaço para mais comentários e mais perguntas. Se vocês quiserem mandar pelo chat, fica à vontade. E nós gostaríamos também de aproveitar esse momento para fazer uma revisão dos ramos cooperativos que nós abordamos até agora. Vamos aos slides? Bem, vamos falar aqui do ramo educacional, só alguns pontos. Lembrando que a cooperativa é uma empresa que não tem fins lucrativos, porém seus funcionários, no caso do ramo educacional, professores e equipe pedagógica, elas recebem o seu salário da mesma forma que uma empresa comum. Porém, pelo fato da cooperativa não ter fins lucrativos, os preços são muito mais acessíveis para a população. E a qualidade do ensino pode ser bem mais controlada, mais acompanhada pelos pais e responsáveis. Então vamos aos slides. Esse ramo é formado por pais de alunos que se sentem prejudicados com a situação educacional de seus filhos. Tem como objetivo principal controlar as práticas e os métodos de ensino, promovendo educação de qualidade com base na democracia, cidadania, desenvolvimento da comunidade e cooperação. As principais vantagens do ramo educacional: preços mais justos, pois não tem fins lucrativos. Melhor qualidade no ensino, por ter mais acompanhamento dos pais e dos responsáveis. Melhor relação social entre todos os envolvidos, na família e na comunidade. Surgem como alternativa à deficiência do Estado de prover ensino público de qualidade e a incapacidade das famílias de bancar altos custos no ensino particular. Lembrando também que todas essas cooperativas respeitam todas as diretrizes do MEC. O corpo docente e a equipe pedagógica são contratados. Os pais são responsáveis pelo gerenciamento da cooperativa, onde todas as decisões são tomadas em assembleia, tanto a parte financeira como a definição dos métodos pedagógicos.
Isso, professor, é bom que o pessoal tem comentado, tem perguntado isso. Em cada ramo do cooperativismo, nós comentamos também o número de pessoas cooperadas e o número de empregados. Apesar das cooperativas não terem fins lucrativos, isso não significa que quem trabalha numa cooperativa, os empregados, não recebam salários. Recebem sim, como o professor comentou, como eu gostaria de reforçar aqui. Por exemplo, quando a gente fala numa cooperativa educacional, os trabalhadores dessa cooperativa, que são os professores, o pessoal da equipe pedagógica, o pessoal da equipe de manutenção, todas essas pessoas vão ser assalariadas. E não só nas cooperativas educacionais. Em todos os ramos de cooperativismo, todos os empregados das cooperativas são remunerados. Diga-se de passagem, normalmente até melhor remunerado do que em outras empresas. Então, é muito comum a gente falar assim, então, todos os ramos nós estamos comentando, né? O número de cooperativas que existem no Brasil, o número de cooperados que existem. Então é importante saber que os cooperados vão receber os benefícios da cooperativa e quando houver as sobras da cooperativa, mas os empregados vão receber sim os seus salários com carteira assinada normalmente, com todos os direitos trabalhistas, tá? E aí é assim que fica regulamentada, isso aí eles vão cumprir a legislação trabalhista também nas cooperativas, tá? E vamos seguir revisando também as outras. Pessoal, sobre o ramo especial, só frisar aqui uns pontos do ramo especial, uns pontos bem interessantes. A cooperativa do ramo especial, ela não se trata só com pessoas com deficiência, e sim também pessoas dependentes químicos e egressos do sistema prisional, que por causa disso, estão em desvantagem no mercado de trabalho. Ramo especial. São dedicados às pessoas com deficiência de qualquer tipo, dependentes químicos, egressos do sistema prisional e outra situação que coloque em desvantagem na inserção ao mundo de trabalho e na conquista de cidadania. Tem como objetivo principal desenvolver e executar programas específicos de treinamento, visando o aumento de produtividade e independência econômica e social. Tudo de acordo com as necessidades de cada um. Surgem como alternativa à deficiência do Estado de prover ensino público de qualidade e incapacidade das famílias de bancar os altos custos de capacitação para essas pessoas. Essa desvantagem no mercado de trabalho é de fato muito cruel com essas pessoas. E essas cooperativas, a função principal delas é justamente equiparar, tirar essa desvantagem. E é muito importante também não só a questão, ela se preocupar com essa questão de trabalho, mas também com a questão de cidadania e independência. Algum outro comentário, professor? Os alunos estão dando alô, estão comentando sobre a aula. Eu gostaria de agradecer a todos pela atenção e por esse momento prazeroso de oportunidade de aprendizagem que passamos juntos. Vieram perguntas muito pertinentes e boas respostas para a nossa atividade de sala. Eu fico muito grata por isso. Eu gostaria de aproveitar esse momento também para a gente revisar o nosso último ramo de cooperativismo que vimos na aula de hoje, que é o ramo da infraestrutura. Nós, quando falamos da infraestrutura, falamos dessa necessidade de ocupar um vazio que às vezes o Estado não ocupa. A gente pensa normalmente no Estado como provedor de infraestrutura, só que essa infraestrutura às vezes falta em algumas regiões. Então, para isso, as cooperativas podem te auxiliar. Então, vamos ao ramo infraestrutura. Cooperativas que prestam serviços de infraestrutura a seus associados ocorrem comumente em regiões esquecidas pelo poder público, principalmente na zona rural. São regiões de difícil acesso, muitas vezes regiões até produtoras, como o interior do Mato Grosso, tem muitas regiões que são produtoras de soja, mas os próprios produtores e agricultores têm que consertar as estradas, têm que dar manutenção a pontes, porque o Estado não tem alcance nessas regiões. Então, independe se é uma região sem produtividade, independe quão longe é essa região. Às vezes, uma região não tão distante não tem assistência do Estado nesse ponto. E aí as pessoas têm que se organizar socialmente para isso, para melhorar, lembramos, não só sua questão econômica, mas também sua questão de bem-estar social. Atendem seu quadro social com serviços essenciais, que são o quê? Energia, telefonia, saneamento básico, limpeza pública e segurança.
Pelo fato de atuarem mais na zona rural, a grande maioria delas está no interior do país. No Brasil, são mais conhecidas cooperativas de eletrificação, telefonia rural, que atendem mais de 4 milhões de pessoas. São responsáveis pela distribuição e geração de energia elétrica, de telefonia e de abastecimento de água a mais de 500 municípios brasileiros. Prestam serviços a rodovias, usinas hidrelétricas, aeroportos, sistemas de telecomunicação e outras importantes áreas estratégicas. Atualmente, no Brasil, há 125 cooperativas de infraestrutura, com 955 mil associados e 6.154 empregados. Então, essa foi a nossa revisão dos nossos 6 ramos de cooperativismo que vimos na aula de hoje. Na aula que vem, nós vamos ter os outros 7 ramos, que totalizam a totalidade dos 13 ramos que existem no cooperativismo. E a gente tem essa intenção de ilustrar para você quais são os tipos de atividades que pode ser organizado numa cooperativa. Nesse momento agora, eu gostaria de destacar a nossa atividade que ficou para casa. A nossa atividade de percurso, que deve ser respondida dentro dessas 2 semanas, ela é um questionário que ela tem como tema os ramos do cooperativismo. Nesse questionário a gente vai responder sobre todos os ramos do cooperativismo, né? Vamos dar uma ênfase para esses que foram abordados na aula de hoje. Então, você pode utilizar o caderno da disciplina, você pode utilizar os slides e pode, inclusive, se possível, reassistir essa teleaula para te ajudar a responder. A gente vai ter 8 questões de múltipla escolha, no formato similar àquele formato que vocês já conhecem nas provas. Então, tem um enunciado e a gente vai ter 5 questões de múltipla escolha. Essas questões vão te ajudar a revisar o conteúdo que foi visto em sala e também a compreender um pouco mais o estilo das questões que a gente vai encontrar nas avaliações. Então, espero que você se dedique a essa atividade, que você estude para ela, que você faça com aplicação. Eu sei que você já sabe, mas não custa reafirmar que não basta você somente ir bem nas provas, é preciso que você faça atividade de percurso para que você consiga fixar o conteúdo e consiga chegar na nota de aprovação na nossa disciplina. Nós estamos preparando material com muita dedicação e a gente espera essa mesma dedicação sua na hora de você fazer as suas atividades. Fico aqui, dessas minhas despedidas, meu muito obrigado pela participação de hoje, até semana que vem e passo a palavra para o professor Carlos Felipe. Lembrando que a atividade vai de 3 de maio a 6 de junho. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.